Boa tarde. Estamos aqui nos organizando, nos preparando para chegar até você para mais essa série, né, de capacitação que nós estamos organizando. O seminário, em parceria com os educadores batistas do Sul do Maranhão, tem a alegria de apresentar, de promover essa série de capacitações. Começamos ontem pelo Zoom, você que esteve conosco, com certeza gostou, aprendeu. E hoje nós vamos dar continuidade, conforme nós propomos. Nós vamos agora aprender um pouco como fazer uma aula criativa para as nossas crianças. Num tempo tão difícil que a gente está vivendo, com certeza o que a gente vai aprender nessa tarde vai ajudar muito. Tem igrejas que estão com aulas online, tem igrejas que estão com aula presencial, e tudo que a gente vai aprender aqui, você vai poder adaptar e aplicar na sua escola bíblica dominical. O que a gente quer mesmo, irmãos, é abençoar a sua vida. Portanto, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui na nossa capacitação. Estamos transmitindo aqui pelo YouTube. Você pode compartilhar esse link com pessoas que você está lembrando agora que são professores da EBD, professores do culto infantil, e aí, de repente, não estão no grupo, nós criamos um grupo do WhatsApp, você pode compartilhar esse link, sim. Quanto mais pessoas nós abençoarmos, melhor, não é? Com certeza. E tem uma novidade. Você precisa interagir, participar aí no chat. Você vai dizer o seu nome, dizer de onde você está assistindo, participando, e aí, no final, nós vamos presentear você que está aí conosco, que está participando, dizendo alguma coisa, com um livro que é a Minha Bíblia Criativa, tá bom? Se a gente tivesse fazendo essa capacitação aqui presencial, nós teríamos ali um stand com muitas novidades, com muito material para você adquirir. Como a gente não pôde fazer isso presencial, então eu quero dizer que eu tenho muito material para você adquirir que pode enriquecer tanto a sua aula de EBD, o culto infantil, como também na sua casa para o seu momento devocional com sua criança, tá bom? Então nós vamos dar de presente a Minha Bíblia Criativa, serão 2 exemplares, e aí para quem é que vai ganhar? Quem vai concorrer? Quem estiver participando aqui do chat, tá bom? Então, não esquece de compartilhar o link e também de dizer, de interagir, tá bom? Então, nós vamos orar agora pela nossa preletora. Eu quero convidar aqui a professora Raquel. Ela é uma odontóloga, ela é uma dentista que ama trabalhar com crianças, né? E por isso ela se dedicou e se dedica ao máximo nessa missão. Então, ela já esteve uma vez aqui conosco na PIB, muita gente já a conhece, e ela é assim marcada. Uma das marcas que eu vejo na professora Raquel é a criatividade e o desejo de fazer sempre o melhor para as crianças. Tudo que ela faz é bem feito. Então, nós pensamos em convidá-la para fazer parte desse time, dessa equipe, e ela aceitou o convite, ela já está aqui, e nós vamos orar por ela, e eu também quero orar por você, e quero convidar você para, nesse momento, onde você estiver, você orar também, pedindo as bênçãos do Senhor para essa palestra que nós vamos começar agora. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, ficar quietinho aí onde você está, tá bom? Dessa vez você não vai participar pelo Zoom. Vocês viram que mudou a dinâmica, mas você pode aí estar ligado e fazer os seus comentários, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse privilégio, ó Deus, de falar contigo agora, de apresentar as nossas necessidades. E nesse momento nós queremos agradecer por essa capacitação e por todas as pessoas que estão participando de vários lugares. Estende a tua mão poderosa, ó Deus, sobre cada um deles. E agora pedimos também que a tua boa mão esteja sobre a vida da tua filha Raquel, que o Senhor a use, que nesse tempo, ó Deus, que vamos passar aqui, tão diferente com a tecnologia, oramos para que tudo dê certo e pedimos que o Senhor nos use e use a tua serva para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sejam Amém. Todos bem-vindos. Raquel, é com você. Boa tarde.
É um prazer enorme eu poder participar desse treinamento. Ontem à noite a gente já teve com a Fanny, que foi muito bom. E esclareceu também muitas coisas que eu precisava aprender com relação às aulas online, né? E hoje a gente vai ver o que a Nath pediu para mim, foi para como a gente poderia planejar um ensino da Bíblia com criatividade, né? E então eu aceitei o convite, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que vocês vão ver é um pouco do que eu faço, do que eu tenho feito. Algumas coisas a gente cria, outras coisas a gente aprimora de outras pessoas que criaram, né? E então eu vou compartilhar um pouco com vocês disso. Como é que a gente pode dar um ensino bíblico para as nossas crianças com criatividade. Eu não sou formada na área de educação, mas há 23 anos, em média, eu trabalho na educação, na Escola Bíblica Dominical. Eu acho que eu só parei no período de licença maternidade, trabalhando com crianças. Amo, sou apaixonada por arte, por artesanato e principalmente por ensinar a palavra de Deus às crianças. Eu faço parte da primeira igreja cristã evangélica de Imperatriz. Hoje o pastor presidente é o pastor Ramalho Dantas. E então é um prazer eu poder estar participando com vocês aqui. Para começar, eu queria fazer uma pergunta, né? Você é criativo? Porque eu já ouvi de algumas pessoas dizerem assim, eu não tenho dom para nada, eu não tenho criatividade, eu não tenho habilidade para nada. E eu gostaria de saber se você é esse tipo de pessoa que não se acha criativo, que não se acha habilidoso, que não tem talento nenhum. Se você pensa assim, quero dizer, meu irmão, que você está errado. Porque na palavra de Deus tem um texto que a gente pode tomar para nós, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 31, e eu vou ler com vocês, e depois vou tirar daqui umas palavras que têm muito significado para nós. Vocês vão ter a projeção aí de alguns slides que eu fiz, tá? Para a gente poder compartilhar, tá certo? Então, você se acha criativo? Vamos ler o que a Bíblia diz lá em Êxodo 31. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, o que a gente pode tirar daqui? Se você está participando conosco hoje desse treinamento, se você é professor de escola bíblica dominical, se você é professor de culto infantil, trabalha com crianças, pegue essa palavra de Deus para você. E aqui eu já fiz um recurso, eu fiz esse recurso aqui hoje. É um quadro, uma lousa branca que eu comprei mais ou menos R$18, R$15. E do outro lado eu coloquei EVA fazendo um quadro de pregas. Então isso aqui é muito prático para você que dá aula, tanto presencial quanto aula que você dá online, porque você pode aproximar da sua câmera, do computador, da câmera que está filmando, e aqui você pode colocar palavras-chave que você quer passar para a sua criança nessa aula que você tem preparado. E então, quais são as palavras-chave desse versículo? Está aqui, ó. Eu escolhi. Então, Deus te escolheu, te encheu. Se você é filho de Deus, se você aceitou a Cristo, você recebeu o Espírito de Deus, você tem ele habitando em você. E ele ainda fez mais, dando-lhe habilidade, olha só, capacidade artística. Capacidade artística. Então, quer dizer que todos nós podemos ser um artista para desenhar,
Ah, eu não sei desenhar. Será se você não sabe desenhar? Executar trabalhos, todo tipo de obra artesanal. Olha só, você é um arteiro, como eu ouço dizer por aí. E também capacitei os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei. Designei para auxiliá-lo. Tem essa palavra destreza também. Então, meus queridos, olha tantas palavras importantes que nós temos aqui. Cheios do Espírito de Deus, habilidade, capacidade artística, destreza, desenhar, executar trabalhos, todo tipo de obra artesanal. Também capacitei a todos que executem tudo o que lhe ordenei. Designei para auxiliá-lo. Às vezes a gente não sabe fazer, mas a gente cria na mente e Deus coloca na nossa vida alguém para executar, para nos auxiliar. Então, meus irmãos, um quadro de pregas simples que nós podemos usar para transmitir aquilo que a gente quer passar para as crianças na nossa aula. Então, nós precisamos simplesmente pedir para o Senhor, para Ele nos capacitar, nos dar a habilidade, nos encher do seu Espírito, para a gente poder começar a fazer a obra dele. Nós temos alguns requisitos, nós vamos falar sobre isso também aqui, tá bom? E se você quiser perguntar alguma coisa, pode falar aí no chat. Tá? Vamos continuar, então. Então, Deus, Ele sempre prepara para a obra aquele a quem Ele chama. Ele sempre prepara. A gente precisa pedir, a gente precisa buscar, e Ele vai nos capacitar. Segundo o relatório da Unesco, sobre a Comissão Internacional sobre a Educação, existem 4 pilares na educação para esse século. A criança ela precisa conhecer, fazer, viver juntos e ser. E vocês acham que tudo isso não acontece no meio da nossa igreja? Tudo isso acontece no meio da nossa igreja. Nós formamos crianças para a sociedade. A nossa igreja ela está inserida numa sociedade. Então, nós precisamos passar algo e a gente observar se realmente está surtindo efeito na vida da criança. Se o objetivo das nossas aulas está sendo alcançado. Se nós estamos gerando algo muito importante, que é transformação de vidas. Nossas crianças precisam ter as suas vidas transformadas. Precisamos ensinar as verdades contidas na palavra de Deus para eles, de maneira que eles consigam absorver. Precisamos ensinar sobre o Deus da Bíblia, sobre a sua existência, sobre todo o ser de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós estamos na igreja ensinando outras coisas. Esquecemos de ensinar sobre Deus. Precisamos disso, meus queridos. Aí tem uma foto de um trabalho missionário que eu fiz no Pará, né, com crianças e aí na beira, à margem do rio, ribeirinhos naquela região. E então, alguns autores ressaltam que nós precisamos de 5 pontos muito importantes para a gente poder dar uma aula e ela ser efetiva. Nós precisamos fazer uso de objetos, por exemplo, uma luminária, que não quis acender agora, mas uma lâmpada, que quando eu for falar sobre luz, sobre a luz do mundo, eu posso usar uma lâmpada que eu compro no comércio. Ah, eu não sei fazer, mas eu compro no comércio. Então, eu posso usar objetos. Eu posso usar dramatizações. Eu posso usar música. Muitas vezes nós esquecemos de inserir música na nossa aula. Quando a gente faz um plano de aula, nós vamos ver lá mais na frente, nós temos que selecionar músicas que nós vamos inserir na nossa aula. E então é muito importante. Quando eu conto a história de Paulo e Silas na prisão, eu costumo cantar um hino do cantor cristão que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar. E quando eu canto, as crianças ficam todas caladinhas,
ouvindo esse hino. Não foi o hino que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas eu posso incluir esse hino. Eu estou ensinando um hino para as minhas crianças e aquilo ali muda a minha aula. A gente pode trabalhar com perguntas e a gente pode fazer uma aula, uma contação de história bem criativa. E nós vamos aprender no modelo de Jesus como nós podemos fazer essa contação de história bem criativa. Sobre a gente usar objetos, eu comprei esses guarda-chuvas aí na rua, coloco umas figuras sobre o livro Sem Palavras, eu estou vestida nas cores da evangelização, da APEC, e eu posso contar uma história usando guarda-chuvas. Então, nós precisamos buscar em Deus para Ele nos capacitar, nos orientar e nos dirigir naquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa aula. Nós precisamos também saber quem é o nosso aluno. Será se ele está bem receptivo à nossa aula? Nesse período de aulas online, será se você tem buscado formas de saber se seu aluno está respondendo positivamente aquilo que você está ministrando? Nós tivemos um período lá na igreja que nós fizemos isso. E como é que eu fazia? Eu pedia para os pais colocarem fotos no grupo da igreja para saber sobre as crianças, se elas estavam fazendo as atividades. Nós começamos assim, meio tímidos, só no WhatsApp, e a gente via as respostas dos alunos. Então, nós precisamos saber se o nosso aluno ele é receptivo, se ele é indiferente, se ele não está nem aí para aquilo que nós estamos ensinando, como é que ele vive, onde ele vive, qual é o anseio desse aluno, qual é o desejo dele com uma aula. E nós precisamos saber que as crianças, elas têm características individuais, de acordo com as faixas etárias dela. Não adianta eu dar uma lição de 20 minutos para um bebê do maternal. Eu preciso saber qual é o recurso apropriado para crianças de 0 a 2 anos, para crianças de 3 a 4, 5, 6 anos. Eu preciso saber o tempo de atenção dele. O que eu posso usar de recurso? Qual é o material mais apropriado? No berçário, são almofadinhas, são brinquedos. Então, a gente vai ter que buscar conhecer isso. E hoje a gente não tem tempo para falar sobre isso, sobre as características nas faixas etárias, mas a gente precisa buscar isso para preparar uma aula boa, que vai realmente cumprir o objetivo. Nós precisamos saber como é que essa aprendizagem pode ser melhorada, o que eu posso fazer para melhorar a minha aula. Se eu não estou tendo uma boa resposta do meu aluno, como é que eu posso melhorar isso? E como eu posso vencer essas dificuldades? Então, nós precisamos buscar resposta para todas essas perguntas. Mas algumas características, elas são comuns a todas as crianças. A maioria delas crê na Bíblia, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eles gostam de histórias. Eu penso que não existe criança que não goste de história. Desde o bebezinho, se você começar a conversar com ela ali, ela começa a prestar atenção naquilo que você está falando. Se você muda qualquer coisa, um outro objeto que eu posso inserir na minha aula, se eu calçar uma luva, já vai fazer diferença. Se eu pegar um item da minha lição com uma luva, eu já estou fazendo algo diferente na minha aula. Vocês estão entendendo? Que eu estou falando com vocês e eu estou inserindo coisas aqui que vocês também podem fazer para dar uma personalizada na sua aula, uma melhorada na sua aula. Eles estão dispostos a aprender da palavra de Deus, eles estão dispostos a orar. Nós precisamos ensinar as crianças a orar. Elas querem ser boas e aprender o que é certo fazer. Todas as crianças são pecadoras. Elas precisam entender que elas são pecadoras, que elas precisam receber Cristo no coração. Nós precisamos falar sobre Deus, e nós precisamos falar que todas as crianças são pecadoras. Por isso que nós temos que buscar formas de conseguir passar isso para as crianças no meio hoje, onde a era digital está aí, nós estamos ficando para trás. Então, nós temos que nos atualizar. Não que nós vamos deixar de trabalhar com um simples papel. Se eu mostrar isso para uma criança, ela fica encantada. É um simples papel que eu tiro xerox, que eu dou uma cor e eu coloco aqui os filhos de Jacó.
Não tem como não atrair uma criança, mesmo nessa área altamente tecnológica e digital. Eu não sei fazer um desenho, mas eu sei xerocar. Eu vou lá, tiro uma xerox, eu pinto, coloco meus filhos para pintar alguém, coloco uma fita dourada, está aqui, ó. Eu vou contar a história de Josué, vou contar a história de Jacó, com papel. Então, nós precisamos fazer algo para a nossa aula se tornar mais criativa. Só mudando o slide aqui. Como eu falei, a maioria elas tem facilidade para memorizar, elas gostam de cantar, nós podemos colocar na nossa aula instrumentos musicais, nós podemos fazer tambores de latas de leite, e nós podemos agregar à nossa aula. Nossas crianças, elas precisam saber, como eu falei, que elas são pecadoras. Está aqui, ó, uma caixa bem interessante. Isso aqui eu copiei da internet, está bem velhinha, mas é fantástico, porque aqui você conta sobre o pecado, sobre a existência de Deus, que nós somos pecadores. E aí as crianças recebem um coração do final da aula para você fazer a aplicação. As crianças recebem um coração e ficam a aula toda segurando aquele coração. Coração escuro significa o nosso coração sem Cristo, cheio de pecado, e você vai falar, você vai contar a sua lição. No final, quem quer pedir perdão a Deus dos seus pecados? Quem quer entregar o seu coração para Jesus? Então, todas as crianças vêm e colocam na caixa que está marcada com a cruz que Jesus morreu por nós, e o seu sangue derramado na cruz purificou o nosso coração de todo pecado. E aí, quando elas abrem a caixa, elas descobrem que o coração delas foi transformado. E hoje elas têm um coração limpo. Algo simples, fácil de fazer, está na internet. E eu aplico e eu ensino que todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Como é que o meu aluno aprende, né? Como é que o meu aluno aprende? Nós devemos atentar para cada fase, como eu falei. Precisamos aproveitar o potencial de cada fase da vida dele para explorar isso. Vocês estão vendo a imagem aí na sala de aula, de eu demonstrando o uso dessa caixinha. Nós precisamos aproveitar todo o potencial para que essas crianças possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Todo recurso que eu puder usar. Olha só, eu falei sobre regras, né? Eu conto sobre a grande pescaria, eu conto sobre o chamado de Jesus, dos discípulos ali, e aí eu posso usar uma caixa de areia que eu tenho lá na minha igreja, eu posso usar quem está com aula presencial, e eu coloco ali os peixinhos que eu fui na loja e comprei umas argolinhas, e eu desenho um peixinho, coloco uma colherzinha de palito de sorvete, e eu coloco ela ali. Fui no mercadinho, comprei uma vara de pescar, coloquei um anzol grande, e aí, no final da minha aula, eu chego para o meu aluno e vamos ver como foi que a gente aprendeu, o que foi que a gente aprendeu. E então, o que Jesus estava fazendo na praia? Ainda hoje tem a pergunta aqui da aula. O que Jesus estava fazendo na praia? É uma forma de eu ver se ele aprendeu, e é uma forma lúdica de eu fazer perguntas e respostas, e eu posso premiar ou não, coisas simples que eu posso criar para dar uma melhorada na minha aula. A outra imagem que vocês veem é sobre as regras, não é? Eu já dei essa aula de várias formas. Eu já pedi emprestado uma roupa de guarda de trânsito, fiz uma trilha cheia de placa, pare, preste atenção, proibido voltar, e fiz as placas de sinalização, conforme é a placa de sinalização na rua, e fiz as regras da sala de aula. Você não pode meter, você precisa obedecer, você não pode bater, não pode xingar, dividir, você precisa fazer, você tem que ser educado, tratar bem as pessoas. E assim, eu uso algo da rua, a sinalização do trânsito, eu fiz um semáforo, eu dou a minha aula,
eu recapitulo com eles, com as placas de trânsito, e, além disso, eles levam para casa as regras, colocam lá na geladeira, e aí eles ficam cumprindo, eles têm que obedecer aquilo ali. Isso aqui foi feito com papel cartão, imprimi, passei uma fita, foi até uma amiga minha, professora, que passou o plástico. Isso aqui tem muitos anos que foi feito e não se acaba. E se você ainda quiser colocar um versículo aqui atrás, você coloca para você fazer a aplicação com caneta branca. Não é? Então, é algo bem interessante, prático da gente fazer, para a gente ensinar. O que a gente precisa tomar? Algo que é muito importante, que eu acho que a gente tem que ter sempre isso na nossa mente, o professor, principalmente da educação infantil, mas todo professor deveria tentar isso, até dos adultos, que nós aprendemos mais quando nós usamos mais de um sentido do que quando a gente usa só um sentido, estimula só um sentido. Então, uma aula dada só com uma folha de papel, a gente não vai conseguir transmitir de forma eficiente o ensino para o nosso aluno. Agora, se eu uso essa folha de papel, se eu uso um animal, por exemplo, vou contar a história sobre Noé. Eu não sei fazer aqueles bichinhos. Então, eu vou para a rua, compro os animais. Aí são iguais, eu boto um lacinho cor-de-rosa em um, é porque caiu, aí esse aqui é a fêmea, e esse aqui é o macho. E então, eu criei com coisas na rua, vou chamar a atenção do meu aluno porque ele está vendo uma figura e eu estou contando, e eu estou aumentando a minha voz, eu estou diminuindo a minha voz, e quando a chuva cai, entendeu? Os rios transbordaram, e assim eu vou melhorando. É provado que nós aprendemos mais quando nós buscamos, ou quando nós usamos mais de um sentido nosso na nossa aula. Então, é muito mais eficiente quando você usa corretamente mais de um sentido do aluno quando você for transmitir a sua aula. Então, o que eu quero falar hoje, na realidade, é compartilhar com vocês do que Jesus fazia. E como Jesus, ele é o mestre, ele era chamado o mestre, ele é chamado o mestre, por quê? Porque Jesus era e é o mestre no ato de ensinar. E se nós seguirmos tudo o que Jesus fazia, nós seremos bons mestres, bons professores. Então, o que a gente precisa ter antes? Nós, como professor, precisamos nos preparar para dar aula para as nossas crianças. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Jesus, ele tinha uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus, uma vida de oração. Quantas vezes Jesus saiu para orar? Nós precisamos ser uma pessoa amiga, amável, humana. Nós precisamos olhar as nossas crianças com amor, assim como Jesus olhava. E aí nós vamos saber o que nós precisamos transmitir para as nossas crianças, né? Nós podemos buscar nos ensinos de Jesus a melhor maneira de ensinarmos a Bíblia para as nossas crianças com criatividade. Se você for olhar as formas como Jesus ensinava, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como ele buscava os seus ensinamentos. Nós podemos usar como recurso a Bíblia da APEC, que é essa que eu tenho aqui. Eu fiz essa capa de crochê na pandemia sem fazer nada, fiz a capa de crochê, né? Das cores, então eu vou, mas é mais interessante. E a tua Bíblia, até os adultos querem uma capa de crochê como essa. E então, eu posso usar outras linguagens, Bíblias próprias das crianças. Eu posso usar, eu gosto muito da Bíblia, a mensagem, para mudar a forma como eu vou falar, contar aquela história, aquele texto, aquela mensagem. Eu posso usar a Bíblia de adolescentes, que também é muito boa, eu gosto muito da linguagem dela. Fora isso, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar em comentários, em mapas, eu tenho que me contextualizar para eu poder contar a minha história. Jesus, quando ele ia falar com as pessoas, ele conhecia bem o tema que ele iria ensinar, e ele incorporava isso nas suas lições, não é? O exemplo, por exemplo, a tentação, quando Jesus foi tentado. Então, ele replicou tudo aquilo que ele tinha aprendido, com textos da palavra, com textos sagrados. Nós precisamos escolher a melhor linguagem, como eu falei. Por exemplo, aqui eu tenho material para o maternal.
Eu tenho umas almofadinhas, são até da AB Visual. Esses livrinhos, eles vêm com músicas que você pode usar ali. Eu tenho histórias de livros de tecido, de travesseirinhos. Eu tenho dados, que é coisas que eu vou usar no maternal. Nos maiores, eu posso usar bonecos, como esse aqui que eu fiz, não é? O que eu fiz? Eu peguei um vidro de iogurte, que eu compro, eu compro uma bola, essa aqui é grande porque é para os maiores, essa aqui. Então, eu encapo essa bola com EVA cor de pele, isso aqui você acha na internet, como você encapar isopor com EVA, e você passa o ferro, encapa. Eu posso pintar, eu posso imprimir os olhos e colar, eu posso colar o cabelinho por cima, eu posso fazer com tecido a roupinha dele, retalhos de tecido, eu posso usar com EVA, e assim eu tenho um recurso que eu posso usar para os maiores. Eles amam, eles gostam de pegar, eles acham bonito bonecos. A gente pensa que criança não quer mais brincar de boneca, mas elas querem, né? Elas gostam. E então a gente pode usar esse recurso. Isso aqui eu fiz para contar sobre os discípulos de Jesus na tempestade. Eu posso usar para falar sobre a pescaria. E então um saco de lixo pode se transformar no meu mar, para eu colocar aqui embaixo para contar. Eu fiz isso numa aula transmitida, e aí o que foi que aconteceu? Nós mandamos para as crianças o material previamente, e as crianças também confeccionaram o seu barquinho, só que elas usaram um barquinho de papel, que nós mandamos dentro, e nós mandamos os palitinhos, o pregador de roupa, e todas elas confeccionaram os discípulos, e nós mandamos um pregador separado, que era maior, que era para ser Jesus. E elas pintaram os pregadores, e elas pegaram o saco de lixo da mamãe, e então elas começaram a contar a história. Tem fotos, tem vídeos, a coisa mais linda. Então, algo que eu posso fazer também online, né? Eu preparo a minha aula, eles se sentem estimulados para fazerem também com eles lá. Deixa eu ver meu slide. Jesus, ele incluía o mundo natural ao seu redor. Então, por onde ele andava, quando ele ia contar as suas histórias, ele falava do sol, ele falava dos pássaros, das flores no campo. Então, gente, se você está no ambiente aberto, que hoje só é permitido também fazer cultos em ambientes abertos, por que não usar a natureza? Por que eu não posso levar para o maternal? Uma das lições que você conta sempre no maternal é sobre a criação. Eu posso levar água, eu posso levar frutos, eu posso levar vegetais, alimentos, para mostrar para aquela criança tudo o que Deus criou. Uma dessas fotos aqui, essa primeira, eu usei uma melancia para contar uma história e apliquei com o plano da salvação. Não é? Eu gosto muito de usar o plano da salvação, esse círculo redondo que vocês estão vendo aí, que eu tenho ele em algum lugar aqui. Não. Deixa eu ver. Que ele é bem simples. Não está aqui. Mas eu tenho as cores aqui, então eu fui no comércio, eu fui numa loja e comprei esses pratos de bolo, que são redondinhos, e eu comprei de todas as cores. São pratos como esse daqui, ó, são pratos como esse aqui, e eu comprei ele das cores que tinham, e os que não tinham, eu coloquei papel laminado e fiz as cores. Eu estava numa viagem para Portel, como eu já falei para vocês, e eu já tinha contado as histórias, porque a gente não estava preparado mesmo para contar a história. Eu levei porque eu quis levar, como eu conto história, vai que tem oportunidade, eu levei. Cheguei lá, eu já tinha usado a história e nós ficamos com o barco parado nesse mesmo dia, nesse mesmo local, vários dias. Eu digo, e agora, qual é a outra história que eu vou contar? Aí tem melancia no barco. Eu falei, pois então, nós vamos contar a melancia. Peguei a melancia, levei e eu contei. Essa história está na internet. E eu contei com uma melancia. Parti a melancia lá na frente das crianças, contei, falei do plano da salvação. Não é? Então, eu usei o que tinha de natureza ali para falar.
Essa outra foto aí que vocês estão vendo é uma oportunidade que eu tive de ir a uma aldeia e eu fui contar antes, como eu falei, a gente tem que conhecer a nossa criança. Eu perguntei para os missionários como eram as crianças indígenas, como eu poderia passar o evangelho para elas, qual seria o que seria mais apropriado. E diante do que eles me falaram, essa já foi uma segunda viagem que eu fui, então eu contei a história da criação. Eu desenhei, como vocês estão vendo ali, deixei um breve desenho previamente, usei tinta guache e eu pintei. E eu fui contando a história e pintando. Foi algo muito emocionante, porque o irmão teve que traduzir para o Guajajara, porque as crianças não compreendiam o que eu falava. E foi emocionante para ele, para mim e para as crianças, né? Contar sobre a criação, que às vezes a gente não atenta para contar sobre a criação. História perfeita, como Deus criou o mundo e criou o homem e a mulher, né? E de uma forma diferente, contando da natureza ali para aquelas pessoas que vivem na natureza, né? Jesus ele se aproveitava de ocasiões para ensinar os homens, para passar as verdades. Por exemplo, a parábola das virgens, não é? Eu usei essa história aqui, ela está aqui, a minha caixa do céu, eu tenho ela aqui. Eu já usei para falar sobre o caminho para ir ao céu. Então, eu faço uma roupa. Eu não sei costurar, mas eu peço para artesãos habilidosos, que a Bíblia diz, para me auxiliar. E aí uma amiga minha não costurava, e eu comecei a botar ela para costurar. Então, hoje ela faz as minhas roupas, a Jade. E aí a minha mãe complementa, porque eu não sei costurar. E eu fiz o caminho que leva ao céu. Isso aqui a gente acha estudos na internet. Fiz as pegadas, e eu vou contando, e eu vou caminhando com as crianças na sala. E quando elas chegam no céu, elas recebem uma coroa. Então, as minhas crianças recebem uma coroa também. Mas, outra vez, eu resolvi contar sobre a volta de Jesus, que é certa, não é? Então, eu usei a minha mesma caixa e falei da parábola das virgens, das sábias e das tolas. Então, eu fiz com o meu vidrinho de iogurte. Aí eu quis tentar fazer uma boneca 3D que eu vi na internet, não ficou legal, minha filha não aprovou, mas eu fiz, fiquei batendo na minha cabeça, como eu vou colocar, quando elas acenderam as lâmpadas, como é que eu vou fazer isso? E eu ficava e não achava. Pensei de comprar luz de LED para colocar, mas não deu certo. E então, eu peguei o velcro, fiz a chama, e eu coloquei um velcrozinho na minha bonequinha atrás. Então, elas acenderam as lâmpadas. Só que de algumas o azeite acabou. E então elas ficaram sem suas lâmpadas acesas. E o noivo veio e as 5 prudentes entraram para as bodas. E as tolas não. E aí eu vou fazer a minha aplicação da minha história. E esses recursos eu usei uma vez, eu usei outra vez. Fui na rua também, comprei um acessório de noiva, porque eu fui falar sobre o casamento para minhas crianças. Então eu contei. Tenho a saia de noiva, que eu tenho lá, que é só um voal amarrado com um elástico. E eu uso, porque as crianças gostam disso, elas pegam na tua roupa, elas gostam de viajar. Então, a gente precisa fazer a nossa aula assim. É uma aula simples da EBD? É, mas eu preciso caprichar na minha aula simples da EBD. Eu preciso fazer, com coisas simples, uma aula caprichada. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês um slide. Eu contei a história sobre o bom samaritano. Jesus, ele ensinava com histórias. Então, uma história do bom samaritano para ensinar o amor ao próximo. Como é que eu vou fazer para minha criança entender isso? Então, como pratique, que nós vamos falar mais lá na frente, eles precisariam trazer para igrejas itens de uma cesta básica. Vocês estão vendo aí na tela uma cesta básica. Eu fui ao mercadinho, comprei cestinhas lá, e eu imprimi da internet as caixinhas de açúcar,
de leite, de óleo. Botei uma juta, um paninho xadrez, retalhos, colei aqui, que vocês estão vendo. E aí eu pedi para minha mãe costurar os saquinhos de juta para ser o saquinho de arroz e de feijão. Aí eu botei cola quente e enchi de arroz. No outro, cola quente, enchi de feijão. Então, as crianças levaram para casa uma lembrança. Ficaram uma semana lembrando. Olha, domingo que vem nós vamos fazer uma visita e nós precisamos levar uma cesta básica. Então, no outro domingo, nós acertamos o local e nós pedimos permissão aos pais e nós levamos as crianças para praticar a lição do bom samaritano. E então, eu sei que teve uma lá que a mãe esqueceu e a mãe teve que ir no supermercado comprar, porque o filho já estava chorando, e nós levamos. A irmã estava orando, pedindo por alimento naquele dia, porque não tinha o que almoçar, o que comer. E, por providência de Deus, nós levamos o almoço, a comida para aquele lar, né, para aquela casa. Vocês vão ver que as crianças, elas foram entregar com a gente. Teve uma criança que não quis ir, porque não quis ir para a casa da nossa irmã lá, mas depois a gente conversou com ela, ela resolveu ir, e então nós entregamos, nós oramos, não tem mais fotos para eu mostrar, nós oramos, e assim nós estamos sedimentando na vida da criança coisas importantes, atitudes importantes, que vão transformar a sua vida. Jesus fazia uso de algumas formas literárias, né? Ele não ficava filosofando, nem se ocupando de coisas abstratas. Ele anunciava uma verdade e usava exemplos de coisas do dia a dia daqueles homens. Ele ia falar com pescadores, linguagem de pescadores. Então, ele usava a linguagem mais adequada para aquelas pessoas, né? Então, vocês estão vendo aqui, como eu mostrei o meu barco, eu já usei isso aí na igreja. Eu tenho um avental que eu pego e colo aqui no avental os passos da minha história. Eu pedi para minha mãe pôr velcro nesse avental, e aí eu vou pregando em feltro os passos da minha história e vou contando a história para as crianças. Está aqui o avental. Então, um avental de brim que eu pedi para fazer. E aí, isso aqui é muito bom para quem dá aula online. Eu usei também, se eu não me engano, eu usei. E aí a gente amarra e eu posso contar. Em ambientes que eu não posso levar figuras. Eu já contei história em hospital. Eu fiz esse avental para contar uma história no hospital, porque eu não podia entrar com muita coisa lá. E aí eu usei minhas figuras, todas as figuras eu pus velcro na época. Mas eu posso usar figuras em feltro e elas colam aqui. Fiz 2 bolsos, e então os meus bolsos têm figuras. E eu vou contando a história, e eu vou colando aqui as figuras que eu vou usar. Algo que pode me servir para a internet, algo que pode me servir para uma aula fora da igreja e uma aula na igreja. Coisa simples. Ah, eu não sei fazer um avental. Compra um avental. E aí põe o velcro. E você pode usar várias lições, você pode contar com velcro. O que mais que tem aí de imagem? Pode passar. Sobre a aplicação. Então, eles levaram para casa um peixinho com o plano da salvação, onde um dos pratiques era eles falarem, eles evangelizarem uma criança na escola. Então, eu uso muito, como vocês estão vendo, o plano da salvação. Eu trouxe esse pratique, eu não estou achando, mas eu trouxe ele. Deve estar em algum lugar aqui. E aí, mas vocês estão vendo aí nas imagens. Então, esse peixinho, cada criança recebeu um peixinho, com as cores do livro Sem Palavras, com um versículo para eles decorarem em casa. E então, eles vão para a escola e eles contam. Eu tenho um outro pratique aqui, que eu vou mostrar para vocês. Posso mostrar esse.
Esse aqui é um chaveirinho. Nós fizemos a pipa para os meninos e nós fizemos a flor para as meninas. E nós colocamos uma argola de chaveirinho aqui. Então, as crianças levaram para casa. O pratique desse dia era contar de Jesus para uma criança na escola. E então, no outro domingo, elas chegaram para mim. Teve criança que nem esperou o domingo. Ela me ligou. Tia, gravou áudio. Tia, eu fiz isso, isso e isso. Tia, eu contei. Tia, fulano ouviu. Várias pessoas me ligaram. Então, a gente precisa estimular as nossas crianças a falar do amor de Deus também para outras pessoas, para conhecerem a Cristo. Elas aprendem um versículo e elas põem em prática aquela lição que elas aprenderam. Jesus usava expressões incisivas nos seus discursos. Um semeia, o outro colhe. Às vezes, nós podemos fazer uma frase assim para chamar. Nós podemos usar coisas da internet, frases da internet, do mundo, como vamos dizer assim, entre aspas, para começar a nossa lição, não é? Por exemplo, Jesus, o super Jesus. É algo que eu pego do super-homem e eu uso nas minhas lições, está entendendo? Eu posso usar máscara. Aqui eu vou tentar achar as máscaras que eu fiz para poder contar sobre o super Jesus. Não existe outro super-herói. E aí você entra no mundo de fantasia da criança e com frases do que a gente tem já por aí, de pregadores, ou frases mesmo do meio das crianças. Por exemplo, nós fizemos um acampamento de criança com o tema Divertidamente. É um filme. Divertidamente. Nós colocamos o quê? Divertidamente com Jesus. Atraiu a atenção das crianças e nós fizemos todo um acampamento com isso. Jesus usava figuras de linguagem para tornar as suas verdades mais impressionantes, né? Por exemplo, está aí no texto de vocês, quantas vezes eu quis juntar teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos? Não é? Então, a gente pode usar figuras de linguagem nas nossas aulas. Contraste, tem até a música da Aline Barros, o Senhor Antônimo, não é? O alto, baixo, né? Então, a gente pode usar tudo isso para falar. Jesus usava símbolos. Nós podemos usar símbolos para contar nossas histórias, né? Vocês estão vendo aí uma foto do pastor Ramalho em uma mesa de ceia. Eu costumo celebrar a Páscoa com as crianças. Eu costumo contar sobre a Páscoa. Esse tecido aí. Não, está aqui embaixo. Então, eu faço, vocês vão ver meus slides lá na frente. Eu preparo o suco, eu preparo o pão, a gente se veste, a gente tem roupas lá. Se não, eu peço para os pais levarem lençol. E aí a gente se veste caracterizado, ponho roupas da época lá do Egito. E aí eu celebro a Páscoa no Egito, depois a verdadeira Páscoa. E a gente entra na história, viaja na história para falar. Jesus usava símbolos. A ceia é um símbolo, né? E então a gente pode usar. Jesus desafiava seus alunos a praticar o ensino dado por ele. Olha um outro pratique aí. No mês de missões, o versículo é: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E qual foi o pratique? Primeira semana você vai evangelizar alguém da sua família e eles levam um clipe para casa. Segunda semana, uma criança na escola, o outro, um vizinho e o outro mundo. Como é que eu vou evangelizar o mundo, tia? A gente pode contribuir com missões no último final do mês para recolher a oferta missionária. E então você vai estar evangelizando o mundo através de um missionário da sua oferta que vai. E assim nós vamos colocando o ensino de Jesus, o mestre dos mestres, nas nossas vidas e nos auxiliando para que nossas aulas fiquem criativas. O outro método é a dramatização. Cristo lançou mão deste método e empregou de modo formal e informal. É um ótimo auxílio para nós. Hoje, a mídia, ela bombardeia as nossas crianças com tantas coisas que elas estão com as mentes assim, vamos dizer assim, poluídas. E aí, como é que eu vou chegar na minha sala de aula e vou contar algo tão simples? Não, nós podemos dramatizar. Eu tenho que ter uma roupa em casa.
Vou contar a história também sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eu fiz uma roupa de marinheiro para mim. Não é? Então, o slide que vocês vão ver aí, eu fui contar a história da dracma perdida. Eu vesti meus alunos, eu os preparei, falei, olha, nós vamos entrar numa casa onde uma senhora perdeu uma dracma e ela está à procura, vocês querem ver como é que ela está aflita? E a outra professora estava lá encenando, procurando a sala toda escura, com uma lamparina, e eles foram ajudar a procurar a dracma perdida. Então, eu contei uma história, dramatizei uma história, e eles participaram comigo dessa dramatização. Como eu falei para vocês aí, a da Páscoa, eu coloquei terra lá na igreja, nós levamos terra, eu peguei os vasos da igreja e coloquei como é que se diz, uns papiros, um trono do faraó. Eu usei esse suporte que está aí à frente. Isso aqui é muito bom para professor. Eu posso colocar aqui toda lição que eu quiser dar. Eu uso uns pratos de bolo, tá aqui, e eu coloco com os fios de arame ou uma fita, depende do dia. E aí eu vou passando, é um álbum cereado, onde eu vou passando e vou contando a minha história. Eu já usei esse varal aqui muitas vezes. Sabe de que ele é feito, meus queridos? É feito de cano de PVC, 2 joelhos e 2 pontos de lâmpada comum de casa. Aí eu pedi para o meu esposo colar e ele pregou e eu pintei. Mas a ideia é melhor você nem colar, você fazer isso para desmontar. Porque aí você tem que ficar com esse suporte o tempo todo assim. Se você desmonta, hoje eu estou fazendo muitas coisas desmontando, para ficar mais prático para guardar. E eu já usei para contar com a luz negra, que eu não sei se vocês já utilizaram luz negra para contar a história, é maravilhoso. Então, o que é a luz negra? Eu preparo a minha sala, eu digo assim, crianças, domingo que vem nós vamos contar uma história diferente. Eu quero todo mundo de roupa escura. Prepara as crianças, ligo para os pais. Pais, as crianças têm que vir de roupa escura. A gente tem que ter, assim, uma via bem tranquila com os pais, poder conversar, e os pais gostam disso. Fiz os desenhos todos usando preto e branco. Aí eu pego, me visto toda de preto, blusa de manga comprida preta, calço as minhas luvas pretas, e então eu desligo a luz, aviso as crianças que nós vamos ter uma aula diferente, e eu desligo as lâmpadas, ninguém grita. E aí eu começo a contar a história. Essa é a história do Natal. Eu já contei numa igreja, e os adultos ficaram encantados, porque é a coisa mais linda, o branco destacar do preto. Então, você tem que desenhar. Eu fiz todo o desenho, mas quem não sabe desenhar, pede para alguém desenhar e copia. Eu fiz grande. Aí eu fiz os testes lá em casa, desliga as luzes, para eu saber onde eu vou usar o branco, onde eu vou usar o preto, para poder contar a história. Então, é um outro método que eu conto para a gente mudar, para a gente modificar a forma de ensinar. Nesse dia, as crianças tinham até cavalo lá na igreja. Eu passei na rua, comprei 2 cavalos de pau, brinquei de criança. Então, eu tinha criança indo no colo com a mãe se vestiu também. A professora auxiliar também se vestiu, a Alana me ajuda, e a gente se veste. As crianças todas se vestiram de pano, das roupinhas que eu já tenho lá na igreja, e eu preparei, crianças, nós vamos viajar no tempo. No tempo, tia, eu digo, nós vamos entrar na máquina do tempo. Eu boto uma porta lá, que é um biombo, lá na porta da escada da igreja, coloco o nome, Viagem, Páscoa. E então preguei várias fotos do Egito no corredor, passei contando para ele, olha, nós estamos no Egito, olha só aqui as pirâmides pirâmide tal, e eu vou contando até que nós chegamos lá. E aí, quando eles saíram do Egito, o povo de Deus foi com o cavalo cantando, e as crianças cantavam, e a gente vai cantando, e do Egito escravo fui, e assim eu vou moldando a minha forma de contar a história. As crianças amam, a gente gosta que é grande,
Imagine uma criança, olha só eles aí vestidos, esperando o momento de subir, esperando o momento de entrar na máquina do tempo. E eles se comportam e ficam, e vão, e eles entram na história. Eles celebraram a Páscoa no Egito, eles comeram das ervas amargas, eles comeram do cordeiro. Eu fiz cordeiro, não fiz cordeiro, fiz carne de gado lá, fiz couve como erva amarga, pão sem fermento, e nós celebramos. E aí, quando o anjo veio, então a gente conta a história todinha e as crianças vivenciam. Outra forma é de você dramatizar e o aluno assistir. Essa história aí é a história do cego Bartimeu, uma roupa toda de preto que eu vou tirando aos pedaços. Eu mandei fazer com velcro. E eu vou tirando a parte preta. E eu vou expondo o plano da salvação. E eu vou contando a história do cego Bartimeu. Eu apliquei com o plano da salvação. Eu dramatizei a história. E as crianças todas prestam atenção. E é uma forma de você contar para adultos, para criança, desde os bebês. Eles gostam de histórias assim, de dramatização. Jesus usava parábolas. A gente pode contar parábolas? Sim, o que é a parábola? É uma história, é uma ilustração tirada de algo conhecido, uma história fictícia, que me leva à história verdadeira, né? É uma apresentação viva. Eu posso fazer uma encenação e ela prende a atenção da criança, do aluno. Aqui nós contamos uma história sobre uma menina que tinha um problema e que nenhum médico conseguia resolver. Ela ia para frente do raio-x, ninguém conseguia resolver. Olha só os personagens da história. Super-Homem não conseguiu, o Homem-Aranha não conseguiu, Thor não conseguiu. Aí, quando o Homem-Bíblia veio, ele conseguiu resolver o problema, a doença que acometia aquela moça. Então, eu usei uma história fictícia para poder eu entrar na história. Isso foi contado numa EBF lá na igreja. Outra história. Uma joaninha com a abelhinha. E então nós criamos uma história para falar sobre o jardim. Para eu falar sobre a adoração. Sobre as crianças adorar. O quanto é importante nós adorarmos. Então a gente cria uma história fictícia. E eu entro com a história. Isso foi uma forma de eu contar sobre a adoração. Eu tenho uma caixa de adoração que eu fiz, que é onde eu aproveito e guardo as minhas coisas. O que eu vou usar? Por que adorar? Quando eu devo adorar? Então, eu fiz um relógio que eu tenho que adorar como em todo o tempo. Fiz quais são os tópicos da minha mensagem? Como é que eu vou falar sobre a minha mensagem? Então, eu fiz cartões que eu preguei com pregadorzinho de roupas que a gente compra. Você pode usar até pregador de roupa mesmo, ou os pregadores pequenininhos. E aqui eu vou colocando um ponto no outro ponto aqui. E assim uma pessoa me auxilia e eu vou contando essa história, colocando os pontos aqui de forma diferente, olha só. E aí eu vou montando os pontos. Essa aqui é de uma mensagem expositiva. Jesus também usava essa forma de exposição da palavra. E aí eu fiz os pontos. Fiz a minha roupa. Não achei um tecido sobre música. Eu mandei sublimar. E eles sublimaram, eles sublimam figuras para você contar a história. E eu usei instrumentos. Eu inseri a música na minha mensagem. Então, qual é o poder da adoração? O louvor cura. E aí, quando eu falava sobre, para eu começar, eu falei, vocês já ouviram os passarinhos? E eu coloquei um som de passarinhos cantando. Aí eles começaram a procurar os passarinhos lá dentro da igreja. Só o áudio. Vocês já viram os passarinhos adorando a Deus? Então, eu comecei a minha história assim, com uma pergunta, é uma forma de você começar. Falar qual é o poder, o louvor. Ele provoca a salvação. Quando Paulo e Silas cantaram na prisão, a família, toda uma família foi salva. E eu vou colocando todos os pontos aqui. Um violão
Posso até deixar uma criança tocar um pouquinho. O louvor, ele alegra. Então, instrumentos que eu comprei na rua e eu uso. Tem flauta e os pontos da minha palavra, ele vai aqui. E assim eu vou modificando a minha forma de contar a história. Eu vou passando a mensagem do Senhor de uma forma diferente. Pode passar. Uma forma que eu falei foi as preleções, e esse método que eu ensinei aqui é método de preleção, que é onde o professor faz tudo e ele vai contando. Então, Jesus, ele provocava o pensamento, né, quando você faz uma preleção. Isso aí foi quando eu fiz, usando a roupa. E o outro método é de perguntas. Eu posso usar, eu fiz essa caixa de perguntas, e aí eu faço as perguntas em envelopes, entrego para as crianças. Aqui nós estamos ensinando o catecismo lá na igreja à noite para as crianças, e aqui estão as perguntas com os versículos para eles procurarem a resposta. É um método muito bom, você pode usar com todas as faixas etárias, mas você tem que ver, direcionar todas as perguntas e as respostas, né? Se adapta a todos os grupos, e o debate que não inclui as nossas crianças. Então, como é que eu posso fazer para planejar essa minha aula? Planejar a aula com antecedência, preparar os meus recursos com antecedência, procurar a verdade principal da minha lição para eu apresentar, e a verdade principal é Deus. Preparar os materiais que vão ser utilizados. Não é no sábado. Eu tenho que começar a pensar na segunda-feira. Eu vou dar aula online, como é que eu vou poder fazer para essa aula ficar melhor? Eu vou dar uma aula presencial, como eu vou fazer? Isso aqui é uma caixa de bolo que eu quero mostrar para vocês. E eu decorei ela para contar a história de Daniel. Eu fiz uma caixa de bolo, estou fazendo muitas histórias assim agora, porque eu dobro ela todinha e guardo. Não faz volume. Então, é uma nova forma que eu estou usando para contar a história de Daniel. E aí ela fica toda pequenininha depois para eu guardar. Fiz isso para minhas aulas gravadas. Pego o prato de pizza e eu contextualizo a minha aula. Daniel se absteve de se contaminar com o quê? Com as comidas do palácio. Com o que nós devemos nos abster? O que nós não podemos falar? O que nós não podemos comer? E então, eu peguei prato de pizza, colei imagens da internet e eu vou contando a minha história. E assim a gente vai melhorando a nossa forma de ensino. Aqui tem um plano de aula, e foi as respostas das crianças, quando a gente fez. O preparo básico, a gente tem que escolher o tema, o texto bíblico, buscar em várias linguagens, os cânticos, como eu falei, para inserir. Se eu quiser inserir uma dinâmica, o versículo eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar de várias formas. Eu tenho que pedir para eles aprenderem, gravarem. Eu mando numa lembrancinha. Eu tenho que aplicar. Como é que ele vai usar aquela verdade bíblica na vida dele? Esse é o pratique. Isso é muito importante e nós esquecemos. Como eu vou desenvolver essa história? Como é que eu vou contar algo para chamar a atenção? Uma história fictícia, uma resposta que eles me dão. Crianças, como é que vocês estão? Tem alguém doente na sua família? Ali eu começo a puxar a história, posso contar a história da filha de Jairo. E assim a gente vai melhorando a nossa aula. Listar os eventos da história de acordo com a Bíblia. Sempre mostrar a Bíblia para falar de um versículo bíblico, sempre. E o clímax da história, o ponto mais importante da história, eu tenho que melhorar a minha voz, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que chamar a atenção. Eu vou sussurrar, eu vou aumentar a voz, eu tenho que chamar a atenção para aquele ponto ali da minha lição. E eu vou encerrar ela com a minha conclusão. Muito cuidado com as conclusões. Às vezes nós não programamos o tempo certo da nossa aula e nós não concluímos. É a parte final, talvez é a parte que mais fique ali daquela aula. Você precisa atualizar a sua conclusão ao dia a dia da criança.
que é como eu falei, aplicar a vida dela. Eu vou contar a história de Daniel, mas eu vou usar coisas que estão hoje na atualidade. Crianças passam muito tempo no WhatsApp, se contaminam com as coisas do WhatsApp, se contaminam com as inverdades do Instagram, se contaminam com álcool, com vícios, jogos, cigarros, filmes inapropriados para as crianças. Então, eu vou ensinar aquela verdade que Daniel não se contaminou. Vou ensinar um versículo para eles. Ele foi fiel. E eu vou ensinar como? Contextualizando a minha conclusão, enfatizando a verdade discutida, apresentando. Ela deve ser curta, levar a história a um fim natural. Preparar pelo menos 2 aplicações. Uma para o salvo e uma para o não salvo. A PEC, ela faz muito isso. Na Bíblia da PEC, você tem muito desse auxílio, uma aplicação para a criança salva e a criança não salva, porque talvez na sua aula, crianças da sua igreja ainda não são salvas. E eu finalizo com isso aqui, essa imagem. O ensino bíblico com qualidade, ele deve ser o desejo de todo professor. Para isso, nós devemos estar totalmente na dependência do nosso Deus, aprendendo com Jesus a arte de contar histórias com criatividade. E embarque nesse voo, é uma viagem. Contar da Bíblia para a criança é viajar no tempo com a criança. Embarque nesse voo. Embarque porque vale a pena. Pronto. Eu vou chamar na atividade agora. Eita, gente, que aula, né? Que coisa maravilhosa. Aqui já estão perguntando, eu pedi se alguém quisesse fazer alguma pergunta, poderia fazer, né? Eu combinei contigo. Aí tem uma das perguntas o que é preciso para ela vir aqui? Se for só convite, fazer o convite. Já está convidada. É a Valéria, lá de São João do Paraíso. Ela perguntou se você faz palestras em escolas. Faz em todo lugar, minha irmã. Ela faz. Já fui para Portel, no meio da ilha de Marajó, lá já fui. Ela faz. Mas tem 2 perguntas aqui. Vamos ver se dá para você ajudar. Alguém perguntou se é legal ter vários professores na classe das crianças, cada domingo ser um professor diferente. Sim, mas eu não penso de muitos. Na nossa igreja já tentaram colocar 4, porque o professor precisa aprender, ele precisa ter o tempo para ele de aprendizagem. Então, ele tem que deixar a sala de aula um dia para ele poder se abastecer. Eu creio que um rodízio de 3 professores tem que ter 2 na sala, dependendo da faixa etária, até mais. Bebês tem que ter mais. E maiores, você pode ter 2 professores, dão conta. E aí, fazendo aquele rodízio. Então, 3 professores para um rodízio de sala é muito bom. Ficam 2 e 1 estudam, 2 e 1 estuda e fica. Na minha igreja, as crianças estão juntas na mesma sala, mas com idades diferentes. Como faço para o ensino ser significativo? Você tem que preparar o material pensando em 2 faixas etárias, o menor e o maior. Você vai fazer a aplicação para o menor e para o maior. Você vai contar a história do maior. E uma forma que eu pego é sempre eu ficar falando, fulano, você viu isso aqui? Fulano, não sei o quê. Então, muitas vezes nós estamos fazendo isso agora, por conta da pandemia. Nós estamos com um grupo reduzido, 2 grupos de faixa etárias muito diferentes. E o que eu posso fazer é isso. Eu vou aplicar para o menor, aplicar para o maior. Eu vou usar recurso visual para o menor. Eu vou usar uma linguagem maior para o maior. Né? Então, o pequenininho não vai pegar tudo, mas ele vai aprender alguma verdade ali naquele culto, desde que eu consiga interagir com ele, senta um pouquinho, vamos olhar isso aqui, vem participar comigo, chama a criança para participar, para cantar, para orar, e assim você vai interagindo com eles. É o que a gente está fazendo nessa época que não pode ter salinhas pequenas, né? Mas dá para você conciliar, você vai preparar uma lição no meio, nem é grande, nem é pequena, e você vai aplicar para o adulto, para o maiorzinho e aplicar para o menorzinho. Para o salvo e para o não salvo, tem que lembrar. Ok. Tem muito comentário aqui, muitos comentários. Eu queria ver depois esse comentário. Alguém disse assim, quero uma jornada desse curso de 1 semana. Olha, assim, eu sou apaixonada por isso aqui, né? Então, assim, eu não tenho formação na área de educação, mas eu amo, e pelos anos de experiência, né?
E eu faço uma coisa importante, faça essas jornadas, participe, treine, estude. Eu agora participei de uma com o reverendo Jader Borges. Quando eu posso, eu vou para as jornadas da APEC. Então, quando tem aqui em Imperatriz, eu participo, porque vale a pena. Sempre você aprende algo, sempre. Gente, nós estamos só começando a nossa série de capacitações. A gente teve ontem, né, uma mais voltada para um público de modo geral, para falando sobre as metodologias ativas. E muito boa, por sinal. Boa, né? E hoje a gente planejou trazer uma para o pessoal que trabalha com as crianças, mas eu vi aí que até o pastor Orlando não trabalha diretamente com crianças, mas estava lá participando. Mas o pastor, ele tem que participar, porque como é que ele vai suprir as necessidades de uma professora se ele não participar? A igreja toda tem que embarcar nessa viagem, como eu falei. Por quê? Porque o pastor, ele vai concordar com aquilo que você está fazendo, ele vai conversar com a igreja vai ter que apoiar o seu trabalho, entendeu? O menorzinho que seja, uma sala de aula, a igreja tem que apoiar, um trabalho grande, a igreja tem que apoiar. E é interessante, e parabéns para o pastor que está participando. Lá na nossa igreja, o pastor Ramalha nos ajuda bastante, é um braço forte que a gente tem, nos apoiado muito, muito, muito mesmo, para poder até dizer assim, ó, o que vocês precisam que a igreja pode fazer, pode arcar, para poder fazer algo acontecer, né? Isso é muito bom. Muito bom. Então, a gente vai terminar aqui. Tem um sorteio, né, do livro, 2 livros que a gente vai estar presenteando. E se você tem o desejo de adquirir material, às vezes não sabe como, eu tenho uma quantidade de materiais, posso estar passando, vendendo para você. Você pode ir lá no meu WhatsApp, eu posso mandar as imagens do que eu tenho, valores. Passamos no cartão, débito e crédito, e aí você pode abençoar o seu filho, a sua devocional em casa, o seu momento de culto doméstico. A gente tem Bíblias também, Bíblias para crianças. Então, nós temos esse acervo. E nós queremos presentear aqueles que ficaram conosco. Aí a gente precisa agora da Eleonara, não sei como é que é, se ela já mandou para você, porque aqui, gente, nós somos uma equipe, tá bom? Eu estou aqui na frente da câmera, mas nós temos uma equipe de educadores que estão trabalhando incansavelmente. A Leonara está lá na casa dela, cuidando dessa parte, mandando o link, vendo os nomes. A irmã Eliane está aqui, né, na sala com a gente, dando todo o suporte. A Cláudia está lá também na casa dela, dando suporte. Contamos com a ajuda do Juscelino, que é funcionário da convenção e é o que manja de toda essa questão da tecnologia, né? Então, ele está aqui com a gente. E se não fosse ele, a gente nem tinha conseguido tudo isso aqui, né? Essa proeza toda, né? Então, nós estamos muito felizes. E, como eu falei, essa é apenas o começo. Nós vamos estar aí com uma série de lives falando sobre a capacitação, sobre o treinamento. E aí nós vamos estar colocando no grupo do WhatsApp as próximas lives, os próprios treinamentos. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar para professores por faixa etária. Quem trabalha com berçário maternal vai ter um treinamento específico para essa faixa etária, entendeu? Aí vem um educador, vai falar das características, como usar, que recursos usar. Depois, para 5 a 8 anos, juniores, adolescentes, jovens e adultos, terceira idade. Então, a gente vai caminhar. Depois, também uma sobre culto infantil, como implantar o culto infantil na sua igreja. Então, vai ser uma jornada aí, tá bom, de capacitação. Fique atento, fale com seu líder, para que você não fique de fora. A Raquel deve voltar aí ainda, talvez para adolescentes, né, que eu falei contigo. Foi. Para professores de adolescentes. Ela ainda vai nos dar a alegria de estar com a gente em uma outra live, tá bom? E nós estamos à disposição. Você pode ir na Combasma, e fica na rua 13 de Maio, não é isso, Juscelino? Entre as ruas Rio Grande e Paraíba. E pegar mais informações. Nós temos um curso para formação de educadores através do SEC, que é um seminário em Recife, mas funciona EAD, e nós temos esse polo aqui funcionando. Se você quer estudar teologia, ministério pastoral, ou se preparar em cursos básicos, cursos rápidos, o Seminário Teológico Batista Sul-Maranhense também promove. Inclusive, essa
live, esse treinamento é uma promoção do nosso seminário, em parceria com a convenção e com os educadores. Nós temos o curso de música também, que é da Aquiban, que é um polo do nosso seminário. Então, queridos, aí você não pode dizer que não está se preparando porque não tem opção, não tem treinamento. Nós temos em várias áreas. E aí é só você nos procurar, né? Aí nas seguir o Instagram. Seguir o Instagram. E aí você vai se inscrever no canal da Combasma, e aí você com certeza vai estar inteirado. Bom, o Instagram do seminário está aqui, né, @seminário TSM. E o canal no YouTube, @Combasma, né? Pronto, @Combasma. E aí você vai ficar inteirado do que vai acontecer, de todas as capacitações, tá bom? Então, que como é que livro... agora? Cadê o... Já fez o sorteio? Tá, já tem um primeiro nome aqui. Aqui o negócio é assim, bem... Anne? Não sei de onde é a Anne, mas... Anne para crianças, né? Então é o nome do perfil dela. Do perfil dela, Anne para crianças. Então, Anne, você ganhou, então conversa aí, se você está no grupo, conversa no grupo, diz de onde você é. Se você não mora aqui em Imperatriz, a gente vai dar um jeito de chegar até você, tá bom? Esse material. Vamos ver, então, o outro... Quem vai... Enquanto isso, a gente já vai aqui entregando essa lembrancinha que foi providenciada com muito carinho, tá bom? Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Isso é só para materializar o nosso carinho e a nossa gratidão. Gente, linda. Por aquilo que você nos presenteou, tá bom? Obrigada, personalizada, linda. É um plano devocional. Que lindo, Deus lhe abençoe. Obrigada. Já temos outro nome? Vamos aguardar. Nós estamos planejando, quando tudo isso passar, a gente puder se reunir, nós vamos fazer um dia de oficinas. Aí nós vamos contar com a ajuda da professora Raquel e outras pessoas que têm habilidade. Aí a gente marca o local, talvez aqui na PIB, e aí a gente vai confeccionar, a gente passa a lista para vocês, antecipado do que vocês têm que providenciar, e aí traz, porque às vezes você tem habilidade de uma coisa e não tem outra, e aí uma vai ajudando o outro para a gente construir aí um acervo de materiais para enriquecer as nossas aulas. Lembrando que qualquer aula, para ser bem dada, bem trabalhada, ela tem que ser feita com antecedência, o preparo, o planejamento. Não dá para hoje à noite você pensar o que vai fazer amanhã com as suas crianças, que provavelmente não vai dar certo. Exige tempo, né, e preparo, e que Deus esteja nos ajudando para isso. Já tem o segundo nome? Joaquina de Jesus Oliveira, Congregação Batista de Porto Franco. Pronto, então a Anne para crianças e a Joaquina de Jesus Oliveira foram as ganhadoras, as vencedoras, tá bom? Então é isso, queridos, nós vamos orar, encerrando essa live. A gente planeja um horário, acaba demorando um pouco, né? Mas eu creio que valeu a pena. Oremos. Deus, nós te agradecemos por esse encontro, por essa capacitação. Obrigada pela vida da Raquel. Abençoa todos que estiveram envolvidos, ó Deus, nesta live. E pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda a ação do inimigo, do maligno, para tentar derrubar, para tentar atrapalhar esse projeto. Nós queremos ver crianças salvas aos teus pés. E nós sabemos que quando fazemos isso, o inimigo fica furioso e tenta se levantar. Mas nós, ó Deus, cremos que está derrotado em nome de Jesus, porque maior que está em nós, e nós venceremos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Cobre com teu sangue cada professor que está participando desta live agora. Cobre, ó Deus, com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Santo, para que, ó Deus, as crianças possam ser alcançadas para ti, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Fiquem ligados que a gente vai comunicar quando faremos a próxima live, a próxima capacitação. Obrigada, gente. Tchau.